Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Mas antes disso, eu peço que compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. Vamos para a mensagem? Mateus capítulo 13, versículo 24, que diz assim, Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino dos céus é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono da terra chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes ruins, semente boa na sua terra. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixe o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio e amarre em feixe para ser queimado, e depois colha um trigo e põe no seu depósito. Você vê que essa parábola aqui fala de um tipo de pessoa que está dentro da igreja, que é usada pelo inimigo. E quando a gente consegue observar essa pessoa que está sendo usada dentro da igreja pelo inimigo, que se chama joio, como é que a gente consegue enxergar ela? Através dos frutos, porque a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, nós vimos dentro da igreja pessoas brigando, pessoas fazendo fofoca, causando briga entre os irmãos. Isso é o quê? É o joio. E nós não podemos aceitar ser joio. Temos que ser trigo. Por exemplo, tem muita gente que acaba sendo tola e acaba muitas das vezes se colocando em briga e acaba se tornando joio. Porque o joio, você vê que ele é muito parecido com trigo. A pessoa, ela aparenta ser de Deus, mas na realidade não é. Porque a pessoa, ela está sempre querendo competir dentro da igreja, querendo ser melhor do que o outro dentro da igreja, querendo tomar posse de cargos. E aí, o que isso acaba acontecendo? A pessoa acaba se tornando joio. Porque o joio, pode ter certeza, o final vai ser queimado e lançado fora. O final da pessoa que é joio é sofrimento eterno. Então nós não podemos aceitar ser joio. Porque se a pessoa está na igreja e ela é joio, é melhor ela ir para outra igreja e ser trigo do que continuar naquela igreja sendo joio. Ah, pastor, porque tem uma coisa dentro da igreja que eu não concordo. Aí eu falo mesmo. Isso causa briga. Esse tipo de atitude faz a pessoa ficar atribulada. Por quê? Porque nós temos que ter paz. E se a pessoa não tem paz, ela tem alguma coisa errada. A pessoa que vive brigando, ela não tem paz. E uma das coisas, dos frutos do joio é a briga. Porque quem é joio gosta de brigar, gosta de colocar intriga. Para com isso.
Nós temos que lutar para ser feliz, nós temos que lutar para ser cheio da presença de Deus, que é o principal. Não é para ter razão. Tem até uma frase, né? A pessoa quer ter razão ou quer ser feliz? Eu quero ser feliz. E quem é sábio se desvia de briga. Quem é sábio, quem é trigo e é sábio, luta para viver uma vida feliz. Mas, infelizmente, muita gente acaba sofrendo dentro da igreja porque é joio, quer brigar. E ela quer mandar no pastor. Olha só, tem gente que quer mandar no pastor. Porque o anjo da igreja é quem? É o pastor. Mas aí tem gente que quer passar por cima da autoridade do pastor. Ah, não, pastor, desse jeito não, faz desse jeito aqui que eu estou falando. Olha só. E isso acaba o quê? Fazendo com que a pessoa venha trazer intriga dentro da igreja. E essa parábola aqui fala do joio, que o joio é muito parecido com o trigo. O joio aparece ser santo, mas nas escondidas não é. A pessoa aparenta uma coisa que não é. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você quer ser feliz, não aceite ser joio. Seja sincero diante de Deus e se esforce para ser trigo. Porque quem é trigo ama. E o joio quer competir. O joio quer se comparar. Não se compare com ninguém. Lute para ser feliz. Busque de Deus a direção. E vá em frente. E outra coisa, o joio, ele é uma pessoa carnal. A pessoa, ela se satisfaz, ela aparenta ser santa, mas na realidade não é. Você vê que, eu vou até falar uma coisa aqui dentro da igreja, existe o espírito enganador. Você vê, tem até um espírito que as pessoas falam, um espírito lírico. É um espírito maligno. Que a pessoa, ela aparenta estar falando em línguas, mas na realidade é um espírito maligno. Você vê que os piores espíritos são os enganadores. É o joio. A pessoa aparenta ser de Deus e na realidade não é. Porque a especialidade do mal é enganar. E o joio é instrumento do maligno para poder trazer confusão para dentro da igreja. E nós temos que ter cuidado com aquela pessoa que fica fazendo fofoca, que fica falando do pastor, que fica falando do irmão. Ela está sendo instrumento do maligno. E aí, muitas das vezes, a pessoa fica querendo aparentar santidade. Querendo ser melhor do que a outra. E a realidade é que nós temos que lutar para ser feliz. Nós temos que lutar pela nossa salvação. Nós não temos que lutar para ser melhor do que ninguém. Nós temos que lutar para ganhar almas para o reino de Deus. Para pregar a palavra de Deus. Temos que nos esforçar para evangelizar, para falar de Jesus. E temos que pagar o preço. Mas as pessoas, elas muitas das vezes não querem pagar o preço.
Ela só quer fazer o que gosta dentro da igreja. E quando a pessoa faz o que quer dentro da igreja, ela não é serva. Se nós somos servos do Senhor Jesus, nós temos que fazer aquilo que vem na nossa mão. Eu me lembro uma vez que o pastor, que eu era auxiliar, queria me testar. E eu, como pastor auxiliar, ele foi me mandou lavar o banheiro da igreja. Eu fui com o maior prazer, não tem problema nenhum. Porque, na maioria das vezes, quem lavava era os obreiros. Aí, do nada, ele foi e me mandou lavar o banheiro da igreja. Eu fui, não tem problema nenhum. Eu tô aqui para servir a Deus. E aí, ele foi me provar. E graças a Deus eu passei na prova. Certa vez um outro pastor ficou ofendido porque ele tinha mandado ele lavar o banheiro da igreja, porque é uma pessoa culta, tinha um certo conhecimento. Aí ele ficou ofendido. Aí foi falar até pro outro pastor. Aí você vê que tudo é o coração. Nós temos que guardar o nosso coração e temos que estar pronto para servir a Deus. Se Deus te tocar para você ir lá falar com um morador de rua, pastor, eu não falo com morador de rua não. Porque eu não chego nem perto, eles são muito sujos. Posso pegar até uma doença, olha só. A pessoa com preconceito. Nós temos que amar a todos. Temos que amar. Temos que lutar para ser feliz e temos que estar pronto para servir a Deus. Mas, infelizmente, a pessoa que é joio, ela só quer fazer o que ela quer. Pastor, eu só quero cantar na igreja. Ué, e se precisar que limpe a igreja, você não vai limpar? Eu me lembro que eu fazia parte de uma igreja, que eu era do grupo jovem, e todo final de semana a gente limpava a igreja. E olha que a igreja era grande. Ficava horas ali, limpando a igreja. Mas limpava com alegria. Limpava com alegria, servindo a Deus. Então, não aceite ser joio. Seja trigo. Ame as pessoas. Seja servo de Deus. O que vier na sua mão, você faça com amor, faça para Deus. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. E pode ter certeza, você agindo dessa maneira, você agrada o coração de Deus. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? E eu peço para você dar um pause na gravação e vai lá pegar um pouquinho d'água, que nós iremos consagrar a água. E eu tenho certeza que ao beber dessa água consagrada, Deus vai operar o milagre, o poder dele na sua vida no nome de Jesus. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Levante a água para os céus, meu Deus, em nome de Jesus. Eu consagro essa água que é levantada aos céus. E te peço agora, meu Deus, que o Senhor coloque nessa água a virtude do teu poder. Que ao tomar dessa água, o teu poder venha entrar em ação e o Senhor venha expulsar todo o mal no nome de Jesus. Beba da água agora. Beba da água aí no nome de Jesus. Deixa eu continuar a oração agora. Meu Deus, vai passando com o teu poder e vai arrancando agora todo o mal.
Vai arrancando agora tudo aquilo que não provém do Senhor. Vai arrancando todo o medo, toda a tristeza, toda a doença, toda a perturbação maligna. Eu ordeno a você, espírito maligno, saia daí agora, no nome de Jesus. Levante as mãos para os céus e repita assim comigo: eu tomo posse do milagre, da bênção de Deus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.